O que você sabe sobre a vinda de Jesus à Terra? Vamos analisar a vinda de Jesus em 3 atos diferentes. A vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus e a vinda do Filho do Homem. Mas antes, inscreva-se no canal para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Acione o sininho das notificações para não perder nossos vídeos. E já curta este vídeo para que ele possa chegar a muitas outras pessoas. A vinda do Messias. Vamos observar alguns textos bíblicos que nos falam sobre a vinda do Messias, que foi profetizado no Antigo Testamento, sendo prometido ao povo de Deus na terra, Israel. A vinda de Jesus, nascido da Virgem, é o cumprimento do que foi profetizado por Deus, por meio de seus profetas. E sua vinda era para salvar o povo de Israel dos seus pecados. Mateus 1, de 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mais do que uma criança predestinada a coisas grandes. Jesus era o Deus, Criador de todas as coisas, e que se fez carne para habitar entre os homens. João 1, 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apesar do descrédito e da rejeição de muitos dentre os quais para quem veio Jesus, haviam aqueles que creram que ele era o Messias, o Cristo, o ungido de Deus que veio para salvar o povo de Israel. João 1, de 38 a 41. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que, traduzido, quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde, e vede. Foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que, traduzido, é o Cristo. João 4, 25 e 26. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. Agora observe atentamente o que disse Estevão, Paulo e Pedro, sobre a vinda do Messias judeu. Atos dos Apóstolos 7, 51 a 53. Dizia Estevão: Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. Atos dos Apóstolos 13, 22 a 37. Dizia Paulo: E, quando Saul foi retirado, Deus levantou para Israel como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse:
Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim. As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. 2 Pedro 1, 16-21. Escreveu Pedro: Por que não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas? Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Apesar de parecer que a vinda do Messias, para o povo de Israel, foi uma tentativa que não deu resultado. Descobrimos que tudo fez parte do plano de Deus, quando entendemos que a rejeição do Cristo já estava profetizada. E que a sua vinda para reinar sobre toda a terra a partir de Israel ainda acontecerá. E sobre esta vinda falaremos mais para frente. Além disso, a rejeição do Messias judeu, pelo povo de Israel, trouxe à tona um mistério, antes oculto aos servos de Deus. A Igreja de Deus, o povo celestial. E para este povo também há uma promessa de vinda do Cristo. E é sobre esta vinda que falaremos a seguir. A vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus para buscar os seus santos já tinha sido prevista por ele mesmo quando ensinava aos seus discípulos. João 14, de 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta vinda de Jesus, prometida por ele, trata-se de um encontro nos ares. E neste dia, todos os que morreram, crendo nele como seu Salvador, terão seus corpos ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados nas nuvens, e juntos com os que foram ressuscitados, encontrarão o Senhor Jesus nos ares e estarão para sempre com ele, como prometido. Veja o que Cristo revelou ao apóstolo Paulo sobre este dia em 1 Tessalonicenses 4, de 13-17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o acontecimento denominado pelos cristãos como arrebatamento. Neste dia do arrebatamento, em que mortos com seus corpos ressuscitados e vivos, se encontrarão nos ares com Jesus Cristo, será o dia em que o corpo de carne que conhecemos e temos hoje, sofrerá uma transformação, como a que aconteceu com o corpo do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou. 1 Coríntios 15, 20-24. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, de 35-58. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e, qual o celestial, tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A mortalidade, que está relacionada aos que hoje estão vivos e que estão sujeitos a um dia morrer. E a corrupção, que está relacionada à condição do corpo humano depois que morre e se deteriora. Ambas serão transformadas em imortalidade e incorruptibilidade no dia do arrebatamento. E isto acontecerá em um momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar. A vinda do Senhor Jesus para os seus santos está relacionada à Igreja de Deus. E para os cristãos este acontecimento é a sua bendita esperança. Tito 2, de 11-13. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens.
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo como o seu Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, que habita em você. Logo, você foi incluído na Igreja de Deus na terra, que é a noiva de Cristo, o seu corpo. E como tal, você, e todos os que são Igreja de Deus, esperam ansiosamente pelo seu encontro com o noivo, que acontecerá a qualquer momento, num piscar de olhos, no arrebatamento. Mas o que acontece depois? Quando a Igreja de Deus não estiver mais nesta terra, todas as atenções se voltarão para a continuação do cumprimento das profecias dadas ao povo terreno de Deus, Israel, e que apontam para o Messias e para a sua vinda como Filho do Homem. É sobre isto que falaremos a seguir. A vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus revela que a Igreja era um mistério oculto aos profetas do Antigo Testamento, e, por este motivo, ela não é encontrada nas linhas do Velho Testamento. A Escritura Sagrada do Velho Testamento trata exclusivamente da terra e do povo de Deus nela, e este povo é Israel. Na palavra de Deus também descobrimos que o povo de Israel e as promessas dadas a ele não foram encerradas, mas deixadas de lado, por um tempo. Tempo este que é o que vivemos. O tempo da Igreja de Deus na terra, o povo celestial. Entretanto, quando este povo celestial for retirado desta terra, no arrebatamento, voltará a correr o relógio profético, com o cumprimento do que ainda resta para esta terra e para o povo de Israel. Dentre os quais, encontramos a vinda do Filho do Homem, que acontecerá como descrito pelo próprio Senhor Jesus quando estava aqui na terra, ensinando seus discípulos. Atente para as próximas passagens bíblicas e perceba os detalhes que Jesus informa sobre este acontecimento. Mateus 24, de 1 a 41. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe aqui que Jesus fala sobre a destruição do Templo de Jerusalém, que seria destruído e que não restaria pedra sobre pedra, como de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então, os discípulos fazem a Jesus 3 perguntas. Quando será esta destruição do templo? Que sinal haverá da vinda de Jesus? E que sinal haverá do fim do mundo? Quanto à segunda pergunta, perceba que, apesar de eles saberem que Jesus era o Messias que tinha vindo para salvar Israel do seu pecado, os discípulos falavam de outra vinda, uma vinda diferente, que é exatamente a que estamos tratando neste ponto. Após estas 3 perguntas, acompanhe com atenção a resposta de Jesus, na continuação da passagem, onde ele não falará sobre a destruição do templo, mas responderá sobre o fim e sobre a sua vinda como Filho do Homem. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então,
Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou mais por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você percebeu que a conexão dos eventos que Jesus detalhou aqui nesta passagem, com as que falam no livro de Daniel, citado por Jesus, é a descrição da grande aflição ou tribulação que há de vir sobre toda a terra? Então, você já pode entender que, primeiro, a grande tribulação não aconteceu no ano 70, como dizem alguns, pois, Jesus disse que depois disso, viria o fim. Segundo, a igreja não estará mais aqui na terra, pois já terá participado da vinda do Senhor Jesus, nos ares, no arrebatamento. Tanto é que tudo na explanação de Jesus diz respeito a Israel, suas coisas e culturas. Terceiro, a vinda do Filho do Homem acontecerá após o tempo determinado para esta grande tribulação, e sobre isto que Jesus fala nas próximas linhas da passagem de Mateus. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, ou não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que irá acontecer logo após aqueles dias de aflição, são eventos tão extraordinários e de impacto planetário, que será impossível não ser observado por todos, e neste dia os anjos ajuntarão de uma a outra extremidade os escolhidos de Deus dentre os filhos de Israel. Esta vinda de Jesus, como Filho do Homem, difere do arrebatamento também aqui, pois naquele, nada é dito de um conhecimento mundial do que estará acontecendo. Outra diferença é o fato de que, neste dia da vinda do Filho do Homem, não há a ressurreição dos que morreram crendo em Cristo, mas apenas o ajuntamento, feito pelos anjos, dos que estão vivos e que assim permanecerão, como explica Jesus na continuação da passagem. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. Observe que Jesus diz que a geração que vivenciar estes dias de grande aflição, vivenciará tudo o que Jesus fala nesta passagem. Outra coisa importante sobre a vinda do Filho do Homem, podemos tirar da comparação que Jesus faz sobre a vida do Filho do Homem, com os dias de Noé. Como nos dias de Noé. Um será levado. Outro será deixado. Se lembrarmos do que aconteceu nos dias de Noé, saberemos que estavam todos vivendo suas vidas e veio o dilúvio e levou a todos. Levou para onde?
levou para a morte. Isto significa que quando vier o Filho do Homem, os anjos ajuntarão os escolhidos, dentre os filhos de Israel, e os que não creram no Evangelho do Reino que será pregado nestes dias, serão levados, mortos pelos justos juízos de Deus. Pois o que acontecerá a partir de agora é o estabelecimento do reino de Cristo na terra. O reino que foi pregado por João Batista e por Jesus, em sua vinda à terra. O reino que foi profetizado pelos servos de Deus do Antigo Testamento. E os escolhidos de Israel, os pequeninos irmãos, e as ovelhas, que são os das outras nações da terra que ajudaram os pequeninos irmãos. Estes entrarão vivos neste reino, que durará 1000 anos. E sobre isso Jesus fala logo depois, em Mateus 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me, e estive na prisão, e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A vinda do Filho do Homem diz respeito ao reinado do Messias, Jesus Cristo, da descendência de Davi, sobre toda a terra, a partir de Israel. E esta vinda acontecerá com um grande juízo de Deus sobre a terra, que são apresentados em Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 4. Para concluir, é importante falar que a vinda do Senhor Jesus e a vinda do Filho do Homem geram muitas dúvidas e confusões entre os cristãos, que não conseguem perceber que existe uma clara distinção entre os dois eventos. Esta dificuldade parte principalmente da falta de entendimento de que Deus, ainda hoje, tem dois povos na terra. Um é o povo terreno, com promessas nesta terra e que atualmente está deixado de lado por um tempo, este povo é Israel. E o outro é o povo celestial, com promessas e bênçãos nos céus, um povo identificado como Igreja de Deus, a noiva de Cristo. Então, se você compreender as coisas que falamos aqui, certamente você terá uma compreensão muito mais clara sobre muitas outras coisas que a Bíblia fala sobre o que é para Israel e o que é para a Igreja. Esta dificuldade também foi vivida por nossos irmãos no primeiro século, os quais tiveram a seguinte orientação de Paulo, quando achavam que deviam esperar pelo dia de Cristo, que diz respeito à vinda do Messias para reinar, a vinda do Filho do Homem. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 17. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. Aqui Paulo faz referência à vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E é exatamente baseada nesta confiança, que os crentes de Tessalônica deveriam ter cuidado com as más doutrinas que estavam espalhando para causar medo aos cristãos, quanto a vivenciar os horrores que ocorrerão na vinda do Filho do Homem, que aqui será tratado como o dia de Cristo, como se segue.
Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, e de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui podemos entender que o dia de Cristo trata-se da vinda do Filho do Homem, porque Paulo faz a mesma referência às profecias em Daniel sobre a abominação da desolação que Jesus disse em Mateus. E Paulo alerta: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Outra vez podemos perceber que o dia de Cristo aqui tratado é uma referência às coisas que acontecem em Apocalipse, falando sobre o Anticristo, que agirá exatamente como Jesus disse que aconteceria nos dias da grande aflição, com sinais e prodígio, como diz Paulo na sequência. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, e a todos os que hoje ainda têm seus dias atribulados pela confusão do entendimento, de esquecerem que a esperança do cristão é ser levado ao encontro com o Senhor nos ares, e não passar por uma grande aflição na terra. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, e fé da verdade. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Espero que estas palavras possam fazer de você um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que sabe dividir com precisão a palavra da verdade. E que acenda, ou reacenda, em seu coração a bendita esperança da Igreja de Deus, que é encontrar com o seu Senhor nos ares, no arrebatamento. Comente aqui embaixo se você aprendeu um pouco mais sobre a palavra de Deus, aqui neste vídeo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.